Krause Assistencial apresenta NAP TV. Olá! No programa de hoje, vamos falar sobre limites, com Diala Martins e Matheus Pacheco. Continuaremos o nosso bate-papo com Douglas André e Jussara Ramos tem uma matéria especial no TBT NAP. Olá, eu sou Isadora Colnag e você está assistindo o NAP TV. Para abrir o programa de hoje, vamos falar sobre um bate-papo com dois dos nossos profissionais aqui do NAP. Diala Martins e Matheus Pacheco estão numa conversa super descontraída e interessante sobre limites e como impor os limites nos vários tipos de relacionamento. Dá uma olhadinha! Olá, hoje eu tô aqui com a Diala e a gente quer conversar com vocês um pouquinho sobre limites pessoais. Afinal de contas, como que a gente estabelece limites? É bom estabelecer limites? É ruim? Como é que é isso para essas relações? Bom, vamos começar do início então de que toda relação afetiva exige algum nível de limite. Inclusive a gente pode pensar que uma relação que não tem limite, logo não tem respeito, né, enfim, é uma relação onde algo do amor inclusive pode estar falhando. Podemos pensar, né, já desde a criança, o quanto é importante o limite, o quanto o limite organiza a criança, né, e o quanto isso é um amor, né, dos pais para a criança, porque ela vai ter uma ideia de segurança, ela vai ter uma ideia, né, de como ela deve lidar com o outro também, lidar com as próprias emoções, né, e isso com certeza vai levar também para as relações afetivas futuramente. Uhum. E até é curioso, né, Diala, quando a gente recebe os pacientes crianças, que a gente percebe que muitas vezes quando falta um limite, de alguma forma a criança busca por esse limite. Quer dizer, às vezes a falta do limite é algo que faz com que a criança incomode mais, digamos assim, né? Quer dizer, procure, faça, de alguma forma, provoque o adulto na tentativa de estabelecer esse limite. Ela também se sente, digamos assim, amada quando existe algo de um limite. Porque, afinal de contas, como tu disse, o limite é uma forma de cuidado. E o limite, né, num relacionamento amoroso, se a gente for pensar, o quanto é importante, né, esse respeito, o quanto vai organizar essa relação e o quanto vai estabelecer essa individualidade de cada um, da pessoa poder ir em certos lugares, sair com amigos, coisas saudáveis. O quanto pode ser negativo, né, o outro querer controlar e achar que tem direito também de exagerar nesse limite, ou o outro não saber lidar também com esse limite, porque na relação de adultos também precisa de um limite, né, e até de um acordo, de poder dizer, olha, isso eu aceito numa relação, isso eu não aceito, isso também são limites, né, que vem muitas vezes desde a infância, da gente saber lidar com isso, lidar com frustração, e saber impor limites ou também saber receber esses limites, né? Curioso como isso envolve também o autoconhecimento, né? Quer dizer, eu preciso me conhecer primeiro para saber, bom, qual que é o meu limite para poder colocar esse limite pro outro, de modo que eu também não seja invadido por esse outro de um modo exagerado, né? Enfim, isso é uma coisa bem complicada, né? Porque na relação a gente divide um espaço e aí, pela própria natureza do que é uma relação, bom, algo da gente é, digamos assim, invadido pelo outro, a gente compartilha. Mas ao mesmo tempo, também é importante a gente ter o nosso espaço pessoal. Na verdade, isso é uma coisa que na nossa cultura fica um pouco, digamos assim, mal entendido, de que a gente precisa compartilhar tudo numa relação, a gente precisa ser 100% transparente. Quando, na verdade, eu costumo sempre dizer, aquilo que é 100% transparente não existe, né? Não dá pra ver. Então é importante também manter essa parcela daquilo que, bom, um campo pessoal, um espaço onde o outro não participa. Isso inclusive é saudável para a relação, né? Enfim, inclusive para esse encontro, bom, a pessoa se torna mais interessante se ela tem coisas novas, digamos assim, para apresentar, experiências onde o outro não participa, né? Enfim, mas é óbvio, cada relação vai precisar estabelecer seus próprios limites, né, da sua maneira. Acredito que a gente pode estabelecer isso com acordos, né? Sim. A gente poder conversar sobre isso, né? Que a gente não tem muito esse hábito na nossa cultura de sentar com o nosso
parceiro e dizer, olha, eu gosto disso, concordo com isso, não concordo com aquilo, até aqui eu aceito, até aqui não. Mas aí né? por que não discordar também, Exato, né? e tudo bem, e o outro ouvir, né? A gente também tem muitas vezes dificuldade, a gente só quer impor o que a gente quer e não ouve muito o outro, né? Então acho que é importante, acho que esses acordos é o que vão fazer esse relacionamento funcionar, né? E esses limites serem estabelecidos de uma maneira saudável. E lembrando então, pessoal, que estabelecer limites é algo importante em qualquer que seja a relação. Seja ela afetiva, seja ela com os filhos, seja ela familiar de outra ordem também, né? Com irmãos, pais, avós, ou seja ela profissional. Os limites são importantes e é saudável ter limites pessoais. É saudável ser respeitado e muitas vezes, para que isso ocorra, é necessário que se coloque os limites, que se comunique ao outro. E não apenas que se espere que o outro, entenda que ali existe um limite onde ninguém nunca falou nada. Agora vamos com a minha parte favorita do programa, a psicodica, que pode ser sobre um livro, um filme, uma série ou uma mudança de comportamento. Mas olha, não saia daí, que logo depois do intervalo nós já voltamos. Oi gente, a minha psicodica de hoje é um filme da Netflix, estreou no ano de 2018, chamado Nada a Esconder. Ele é um filme francês que conta a história de um grupo de amigos que resolve fazer um jantar. Todo o filme se passa em uma única noite. E nesse jantar eles resolvem fazer um jogo. Eles resolvem colocar todos os telefones no meio da mesa e tudo que chegar no telefone tem que ser lido para todos. Quantas vezes a gente não fica um bom tempo com os nossos telefones, quando está com os amigos? Nada a Esconder é um drama, mas é também uma comédia. Dá para toda a família ver. É também uma boa oportunidade para que a gente possa refletir sobre o uso dos eletrônicos, principalmente quando a gente está em momentos de reunião. E também, o que a gente esconde dentro dessas redes sociais e o que será que a gente mostra dentro das redes sociais? A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Eu sou a Carolina. Adoro a praia, o sol, as planadas. Mas ando tão nervosa e estressada no trabalho que tenho tido dificuldades em dormir e nem essas coisas já consigo aproveitar. Eu sou o Filipe e trabalho na construção civil. Gosto de futebol e de estar com os amigos. Mas há coisas que eles não sabem.
Às vezes sinto-me tão mal que nem me consigo levantar da cama. O meu nome é João. O meu irmão é o meu melhor amigo. Costumávamos passar as férias juntos, mas desde que ele começou com aqueles medos, nunca mais fomos juntos a lado nenhum. O meu nome é Maria. Sou mãe e uma mulher divertida e inteligente. Estou a acabar o curso de Direito. Mas pouca gente sabe que às vezes me sinto tão sozinha que só comer parece aliviar esse sofrimento. Estamos de volta. Vamos prosseguir com uma conversa com o psicólogo Douglas André. Ele falará sobre como podemos entender o sofrimento e como isso está presente no nosso dia a dia. Dá só uma olhada. É aí aí está o cerne do perspectivas do sofrer, os olhares do sofrimento, né? Porque é nesse contexto que eu quero trazer também, né? Não achar que o sofrimento é algo do outro, né? O sofrimento, de fato, é algo humano, e quando a gente fala em humano, a gente tem que nos entender como um todo. E essa também é uma questão muito problemática, quando a gente vive uma ascensão do individualismo na contemporaneidade, né? Eu não falei muito do Freud, mas quando o Freud diz que o contrato social ou a civilização se dá justamente pelo indivíduo abrir mão um pouco de sua potência em prol da comunidade, né, quando a gente está retrocedendo a pensar exclusivamente no próprio umbigo, em detrimento do comum, a gente de fato está fragilizando em alguma medida ou em alguma perspectiva o processo civilizatório. Então, eu acho que a grande questão aí, por mais que, e isso aqui não é uma apologia ao sofrimento, né, mas a grande questão é que a gente pudesse trabalhar gradativamente, não a emergência de dar sentido aonde não tem, através de drogas lícitas ou ilícitas. Eu não estou aqui demonizando o tratamento psiquiátrico, nada disso. O meu trabalho nem é diretamente ligado a uma medicalização da vida ou uma problematização disso. A questão fundamental é entender que quem vive sofre e a vida se faz através de relação. E essas relações muitas vezes estão pautadas em imagens estéticas, é o que o Guy Debord vai falar na Sociedade do Espetáculo, né? O grande problema é uma relação social pautada por imagem e não pautada mais pelo afeto, por se colocar à disposição, né? O Sarfati justamente diz que o afeto político central da contemporaneidade é o medo. Então, quando eu estou permeado de medo, eu não me coloco à disposição do outro, eu desconfio do outro, eu não me coloco à abertura dos bons encontros, no sentido spinozano do termo, aquilo que aumenta a nossa potência de existir. Claro que pode trazer tristeza os encontros também, mas tanto se traz tristeza como traz alegria, oscila. E essa oscilação da vida, quando ela não é drástica, é a própria existência humana. É aí que ela é constituída. É isso que a gente tem que aprender. A gente não pode estar num momento triste e buscar uma solução imediata para apaziguar essa tristeza. Não conseguir minimamente conviver um pouco com ela. Poder, o que tem por trás disso? O que existe aí? Como eu posso estabelecer uma relação com isso? Eu não estou... Claro, a gente sabe que há limites patológicos para isso. E eu ratifico aqui que eu não estou fazendo uma apologia do sofrimento. O que eu estou pensando quando eu coloco essas perspectivas do sofrer, e aqui agora falando mais do campo do sujeito mesmo, é que a gente possa se visitar através do sofrimento que nos invade. Que através desse sofrimento a gente possa fazer essa inflexão antes de buscar emergencialmente
uma solução para isso, né? A clínica é uma grande solução para isso, porque vamos pensar então no canone da psicanálise, né? A cura pela fala, que diz o Freud, né? Porque ali não há o psicanalista ou o terapeuta, enfim, ele não tem um manual para te dar e dizer que está aqui a solução para o teu problema. A grande verdade dentro do enquadro psicanalítico ou de referencial psicanalítico é justamente a possibilidade de abrir caminhos e horizontes que vão fazendo sentido, mas que não há um sentido estabelecido, de pronto e pré-definido. Porque esse sentido é exclusivamente daquele sujeito que está ali. E ele precisa encontrar o próprio desejo que o habita. E eu acho que essa é uma das grandes fragilidades também, o quanto que de fato estamos nos desejando, o quanto de fato que nós estamos nos desejando, ou estamos simplesmente nos tornando reflexos de valores de massa. Vamos fazer o que os outros fazem, porque lá está a felicidade. Será que singularmente a minha felicidade depende de uma visão massiva? Ou dessa introspecção, desse silêncio, desse deixar, sim, que a mente esvazie o máximo, para que a gente possa escutar o que nos habita, o que está ali pulsando, para que lado eu tenho que ir, sabe? Eu tenho que ir, não alguém apontar para mim o lado. A grande questão aqui colocada, e vou ratificar para nós encerrar, é justamente poder acolher o nosso sofrimento. Acho que seria isso, sabe? Não ter esse imediatismo, né, de expulsar ele através de um campo químico, como eu já disse, lícito ou ilícito, ou através de informações externas, né? E claro que um grande espaço para que a gente possa acolher o próprio sofrimento é um espaço terapêutico, né? Para que a gente possa, a partir deste espaço, na construção com o analista, com o psicólogo, né, conseguir formular um enquadre, né, conseguir formular um plano individual, vamos pensar assim mesmo, onde eu possa, então, gradativamente, através das elaborações que eu próprio vou produzir, me escutando, através desse movimento introspectivo e da inflexão, tocar as minhas potências singulares, né? Aquilo que de fato eu sinto, né, que quando eu toco, eu produzo emoção, produzo potência, produzo alegria em mim mesmo, independente do externo, independente do que vão achar ou não, né? Eu sinto que eu individualmente produzo isso, e quando eu produzo isso, eu sou capaz de doar isso, eu sou capaz de me ligar ao outro. Então acho que essa é uma grande questão para que a gente possa poder falar do sofrimento de forma positiva. Eu sei que isso parece um paradoxo, mas eu aposto justamente nisso. O sofrimento não é um grande mal, o sofrimento de fato pode ser um grande aliado em nossa existência. Muito obrigado. Semana passada, começamos um novo quadro aqui no programa, que se chama TBT-NAP, que recapitula algumas matérias que foram muito interessantes e muito curiosas. Essa semana, quem falará sobre será a Jussara Ramos, que falará sobre atendimento psicológico, já que estamos no Janeiro Branco. Dá uma olhadinha! Não necessariamente a procura por um atendimento psicológico precise ser através de uma preocupação com uma patologia ou com uma adversidade, mas a importância no mundo contemporâneo e na atualidade, as pessoas estarem bem consigo mesmas, se conhecendo, sabendo o que procuram, o que buscam, de onde vêm. Essa preocupação com o atendimento não está voltado necessariamente para uma questão de um problema psíquico, por
os transtornos de ansiedade, transtorno de pânico, as depressões, elas estão aí. Mas não necessariamente, eu insisto em dizer que a procura por um atendimento tenha que ser impulsionada por essas questões. O atendimento psicológico é como se fosse uma supervisão até mesmo em cima das próprias questões pessoais, né? É ver de um outro ângulo determinadas problemáticas, determinados questionamentos. Bom, aqui nós temos pessoas de várias faixas etárias, desde a criança, na fase pré-escolar, como no adolescente, o adulto, né? O adulto jovem e o adulto maduro, né? Em suas diferentes etapas de vida, cada uma com seus questionamentos, né? E cada uma sendo visto no seu momento. Quando as crianças quando os pais nos acorrem para fazer um atendimento para sua criança, geralmente a gente faz um primeiro atendimento com esses pais para situar esta criança, mas não necessariamente aquilo que eles nos trazem é o que vai ser o mote da nossa questão. Nós vamos querer ver o que a criança está apresentando para nós, né? A criança vista na sua singularidade, nas suas verdades, no seu entender do ambiente a qual ela pertence, isso nos interessa muito. Esse momento de querer se separar das questões dos pais, da sua individualidade, de querer enxergar um rumo ali na frente que não esteja mais atrelado a esses pais. As questões de sexualidade, hoje vem muito para o consultório, as questões das confusões que eles andam fazendo, até mesmo por causa de um excesso da mídia, que fica bombardeando essas crianças, esses adolescentes, melhor dizendo, com questões que nem ainda talvez alguns estivessem prontos para isso, sendo que já por si só a adolescência não é uma passagem tranquila, ainda quando ela vem acarretado por um excesso, ela se atrapalha um pouco. A escolha profissional, de se ele realmente está inserido naquilo que realmente é o fazer dele, as questões de instabilidade, principalmente em termos de nação que nós estamos vivendo, se vão para fora, né? Se indo para fora não estão levando a problemática junto, porque a problemática não está numa questão de momento de Brasil, e sim no momento que ele está vivendo com ele próprio. Então, se vale a pena sair, se é melhor esperar mais um pouco, estou dentro da minha profissão, estou apaixonado, mas não sei se é o momento para casar, estou com medo de casar e assumir um compromisso quando ainda não sei se estou dando conta de mim mesmo. Afinal de contas, está tudo meio que padronizado, temos que ganhar tanto, temos que ter isso e isso para depois atingir este patamar, e isso acaba criando uma angústia muito grande no jovem adulto, sendo que nós podemos pensar um pouco também na questão da adolescência estendida. O que é o jovem adulto hoje, né? Porque nós temos jovens na faixa de 34, 35 anos, que ainda moram na casa dos pais, que ainda estão levando uma vida, o que a gente chama de adolescência estendida para cima e adolescência para baixo, estendida para baixo. Começam muito cedo e acabam depois, agora no momento atual, ficando muito tempo na zona de conforto, de estar com a mãe, de estar com o pai. Esse momento de saída deles de casa também fica um pouco assustador. Angústias da fase adulta, o medo.
E quando eu digo o medo, é o medo em suas diversas formas. A insegurança, o que vai acontecer, a finitude dos pais, as responsabilidades que vão ser adquiridas, a instabilidade não só emocional, muitas vezes, mas a instabilidade de mercado, que acaba levando à instabilidade emocional, acaba levando a conflitos, até em casais jovens, levando esses conflitos até mesmo para dentro do relacionamento. Eu penso que neste momento já existem grupos, já existem movimentos que estão se voltando para a terceira idade, no sentido, o Brasil está ficando um país velho, né? E nós temos que estar preparados porque está vindo aí, né? Em termos de atendimento, é como eu te disse anteriormente, nesse momento, quando procuram a terapia, a gente tem que focar muito naquilo que está agora vivendo, nas conquistas que eles tiveram, desses filhos que alavancaram para o mundo e conseguiram fazer suas vidas, conseguiram sair de casa, né? Então, nessas benesses que eles têm neste novo momento de poder sair num grupo para uma viagem, sem ter que ficar, sem estar preocupado com como tá o fulano. Eu, por exemplo, na minha questão como mãe de 4 filhos e avó, eu não consigo ainda viajar sem estar preocupada se as coisas estão ocorrendo bem, mas começo a me permitir a isso também, e é por aí que a gente tem que, se tudo deu certo, nós vamos ficar só. Eu penso que não existe uma idade para procurar terapia, para procurar se conhecer, né? Tanto na fase já que se entende o conhecimento de si próprio, como até mesmo no olhar dos pais para a pequena criança, né? Todos têm as suas especificidades e todos têm as suas demandas, né? Desde a pequena criança, hoje já existe lugares que trabalham com bebês, né, com esse ajudando no fortalecimento do vínculo mãe-bebê, o que eu penso de grande valia, porque a partir do momento que isso se dê, a partir de que uma gestante esteja preparada para a chegada daquela nova vida que ali vai estar e que vai se constituir através do olhar dessa mãe, a partir do momento que isso fica sabido, fica sentido, nós já vamos ter um ganho muito grande nessas outras fases, não tenho a menor dúvida. Para saber mais sobre o Janeiro Branco, só acompanhar todas as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, nossas postagens, os nossos vídeos e as matérias que saem para os jornais e para as revistas que os nossos psicólogos escrevem. Saiba que o Janeiro Branco é super importante porque ele fala sobre saúde mental e como é importante que nós preservamos a nossa saúde mental. Tenho certeza que nós aqui do NAP estamos sempre de portas abertas para te receber, seja para uma conversa, seja para um atendimento, seja para um momento de tirar dúvidas, enfim, seja para você ou seja para alguma pessoa que você conhece. Bom, infelizmente o programa de hoje já terminou, mas não se esqueça, como eu falei anteriormente, de nos seguir em todas as nossas redes sociais. Principalmente se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim você pode acompanhar todos os nossos vídeos e todos os nossos programas. E claro, nosso Facebook e nosso Instagram. Bom, até a próxima. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.